Bom, pessoal, tudo jóia? Eu vim aqui nessa aula de hoje conversar com vocês sobre o grupo dos plateumintos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do cestoda. O que é a cestoda? Cestoda é o grupo dos vermes, né, que parece uma fita, por isso em inglês o nome é tapeworm, tá? Então, o que caracteriza o grupo cestoda? Eles não têm o sistema digestivo e eles têm os scolex, que são estruturas que ajudam na fixação. Então, esses parasitas chamados cestoda, eles têm um aspecto de fita, de uma cinta, que é o que caracteriza o seu corpo de plateuminto, que é um verme achatado. Então, esses parasitas, eles têm a estrutura do scolex, que é como se fosse a cabeça que vai fazer a fixação, o pescoço, que a gente vai chamar de colo, e o estróbilo, que é o corpo propriamente dito, onde tem vários segmentos que se chamam de proglótides. Esses organismos, esses parasitas, eles são hermafroditas, eles produzem os dois sexos. O tamanho do corpo vai depender muito do tipo de cestoide, pode ser milímetros ou pode ser metros. Lembre-se que existe uma diversidade muito grande de espécies e a gente acaba tratando de apenas algumas que têm um interesse na medicina veterinária. Eles são obrigatoriamente parasitas dos animais e a forma adulta vai se alojar no trato digestivo. Por quê? Como eles não têm o sistema digestório, eles vão fazer por perfusão, ou seja, eles absorvem o que está no bolo alimentar e eles se nutrem através do alimento do hospedeiro. Necessitam de pelo menos um hospedeiro intermediário para poder completar o seu ciclo. Até outras espécies a gente falava sempre de invertebrados e vocês vão notar que há uma diferença agora para esse grupo de plateumintos na classe Cestoda. Então, os principais representantes, né, são as tênias, também chamadas de solitárias, e elas são o que a gente chama de monóico, elas têm os dois sistemas reprodutivos dentro da mesma estrutura no seu organismo, nos proglótides. As cabeças, que são chamadas de escólicas, elas têm diversos aspectos, podem ser triangulares, afiladas, globosas, com rostelo e com ventosas, ou com rostelo e sem ventosas, né? E pode ter gancho e pode não ter gancho. Então, cada estrutura, ela pode ser marcada. Então, os ganchos nessa estrutura aqui em cima, o rostelo é essa base aqui, que parece um orifício aqui na cabeça, e as ventosas são as estruturas laterais. Tudo isso é para fixação, lembre-se, a tênia ela não se alimenta do sangue do hospedeiro. A tênia ela se alimenta no bolo alimentar porque ela não tem trato digestório. Então, essas cabeças, esses ganchos, não são bocas e não servem para sucção. Por que é importante a gente lembrar? Se eu tiver um animal que tenha tênia, esse animal, nesse caso do parasita adulto, ele não vai estar dando espoliação, ele não vai ter anemia, mas ele vai ter uma lombriga, né, um verme, competindo pelo alimento. Normalmente, por que se chama solitária? Porque tem um só. Dificilmente vão ter vários. E por isso que podem ter vários metros. Então, o tipo de lesão que vai provocar no trato digestivo não é de sucção, é somente de fixação. Como é que é formado o corpo? O corpo que a gente vai chamar de estróbilo, ele é composto de diversos proglótides. O que são os proglótides? São esses fragmentos, né? Às vezes, quando saem nas fezes, algumas pessoas até falam que parecem grãos de arroz. Eles podem ter 3 fases de vida, né? Os proglótides. Pode ser jovem, que não está com a estrutura reprodutiva pronta. Os maduros, que tem a estrutura reprodutiva pronta, que vai ter o aparelho genital constituído e já vai estar pronto para formar a próxima fase, que é o grávido, que normalmente é um pouco mais largo do que longo, e ele vai ter dentro da sua estrutura úteros, que podem ser horizontal ou transversal, e com saculações que podem ser horizontais ou transversais. E vai ter no seu interior o embrião, né? E esse embrião a gente vai chamar de hexacanthor. Um dos problemas principais desse tipo de grupo são as suas fases de larva, porque de acordo com como a fase de larva passa pelo hospedeiro, ela pode provocar um problema sério. Por quê? Por conta do seu ciclo. Normalmente o ovo é eliminado, é ingerido, ele rompe-se. Quando o ovo rompe no trato digestório, esse ovo ele vai fazer a sua fase de larva e pode parar nos diversos lugares. Então, tem tipos de, a gente chama de cisticercos, os estrobilocercos, os cênuros, o cisticercoide e o cistoedático. Tá? Existem algumas outras classificações, mas essas são as principais.
O que é o cisticercos? O cisticercos, ele nada mais é do que uma vesícula que vai ter um escólex, que pode estar invaginado ou não, tá? Pode até ser um pouco para fora. E ele vai apresentar um rostelo com ganchos, na maioria das vezes, algumas vezes não apresenta. Nesse tipo de processo, o hospedeiro intermediário é um vertebrado, tá? Então é de 1 a 2 centímetros, ele é pequeno, é como se fosse essa bolha, essa bola com uma pequena estrutura. Já o estrobilocercus é uma vesícula semitranslúcida, com um escólex invaginado, com um pescoço um pouco mais longo, tá? Aqui está a estrutura, ó, mostrando um pescoço mais longo. O hospedeiro intermediário também é um invertebrado. O outro grupo é o cênuros, que vai estar no interior, que tem vários escólex invaginantes, e ele, nesse tipo larval, o hospedeiro intermediário também é um vertebrado. Então dá para ver, né, que vai apresentar vários escólex. No cisticercoide é uma vesícula rígida, tá, do firme, e o escólex é invaginado. Nesse caso, o hospedeiro intermediário normalmente é um invertebrado. Nos outros até agora eram vertebrados. E o cistedático, onde o hospedeiro intermediário também é um vertebrado, ele vai apresentar no seu interior, né, vesículas filhas com escólex ou escólex soltos, que vai formar o que a gente chama de areia hidática. E nesse envoltório vai ter uma membrana que vai estar protegendo. Então, apresenta várias, né, no seu interior, filhas com escólex ou com escólex soltos, que vai formar um cisto, por isso chamado cisto edático, formando uma vesícula, lembrando que vesícula nada mais é do que uma estrutura cheia de líquido no interior do nosso corpo. Na subclasse Eucestoda, dessa ordem Cyclophilidae, as características principais são 4 ventosas no escólex, ou seja, na cabeça, 4 orifícios que ajudam na fixação. Volto a lembrar, tênia não se alimenta de sangue. A fixação não é para botar uma boca e para poder sugar. A fixação é para se manter fixo. Já os proglótides, eles vão estar divididos, né? Vão estar se soltando e serão misturados com as fezes para ir para o meio externo, junto com o bolo alimentar. Então, como é que é um ciclo normal de uma tênia? A tênia ela se aloja no interior do intestino, nesse caso aqui, o ser humano. Ele vai defecar aqui o proglote. Esse proglote vai para o ambiente e libera o ovo. O ovo vai ser ingerido pelo suíno ou pelo bovino. Vai ficar na carne, né, uma das suas fases de larva, porque aqui dentro eclode o ovo, se transforma em larva, a gente come a carne mal passada e acaba ingerindo a carne do suíno e acaba tendo a tênia saginata ou a tênia sólida. A tênia ela não tem trato digestório, mas ela se aloja num trato digestório do hospedeiro para poder se alimentar. Os proglótides são liberados junto com as fezes para poder fazerem seu ciclo. Nessa superfamília Tenoide e na família Tenide, o gênero Tênia tem algumas características interessantes. Tem um número de proglótides variáveis, mas na maioria deles os proglótides são grávidos, ou seja, estão com a forma do hexacanto. Tem um aparelho genital simples. Os proglótides maduros são mais largas do que altas, os proglótides grávidos são mais altas do que largas. Ou seja, existe uma certa diferença quando a gente avalia. O que interessa para nós na veterinária? Encontrou proglote, nós temos que considerar, nas fezes, nós temos que considerar sempre proglote grávido, porque a maioria das vezes são proglotes grávidos. E os maduros normalmente não são liberados até o momento. A diferença é mais fácil de notar quando vocês fizerem uma necrópsia e o paciente, né, e o animal que vocês estiverem fazendo a avaliação, tiver uma tênia no seu interior. As espécies apresentam rostelo com ganchos, com exceção da tênia saginata, que não apresenta. Os testículos ocupam a maior parte do parênquima interno. As formas larvares, elas sempre vão se alojar no hospedeiro intermediário e a forma adulta vai se alojar no hospedeiro definitivo. Lembrando que, normalmente, o hospedeiro definitivo é um vertebrado e o hospedeiro intermediário pode ser um invertebrado ou mesmo um vertebrado. Então, como é que funciona o ciclo biológico geral? Então, no intestino delgado do hospedeiro definitivo, ocorre a fecundação das proglotes maduras, se transforma em proglote grávida e vai se destacando o proglote para ser eliminado junto com as fezes. Quando esse proglote vai para o meio externo, ocorre a liberação do ovo
e o ovo pode ser disperso por água, por vento, por chuva e vai se deslocando. O hospedeiro intermediário, o que ele faz? Ele se alimenta com este ovo. A bile vai fazer o trabalho na casca do ovo, vai liberar o hexacanthor. Uma vez liberado, o ovo entra na corrente sanguínea e vai para a musculatura ou esquelética ou cardíaca, onde vai se transformar, né, na forma larvar, que a gente vai chamar de cisticercos. O hospedeiro definitivo vai comer o hospedeiro intermediário e na carne do hospedeiro intermediário vai estar aquela fase de larva. Ao ingerir, o hospedeiro definitivo digere a carne e acaba liberando a larva, que vai fazer a transformação em adulto, e o escólex vai fazer a fixação no intestino delgado para continuar completamente seu ciclo. Então, a tênia sólio, ela tem um ciclo normalmente relacionado o hospedeiro definitivo, o homem, o hospedeiro intermediário, o suíno. O útero vai ter várias ramificações, a cabeça com rostelo tem ganchos. Normalmente, um adulto pode medir até 3 metros de comprimento. O hospedeiro intermediário, se ingerir os ovos, né, a forma larval vai para a circulação e acaba acarretando no ciclo. No suíno infectado com cisticerco, os sinais são quase que inaparentes. Qual o grande problema? A defecação de seres humanos fora do vaso sanitário leva à disseminação dos ovos. Então, se eu tenho um animal que é positivo para tênia sólio, ou mesmo uma pessoa, ela vai estar eliminando nas suas fezes. Se essa pessoa defecar e essas fezes conterem proglótios, os proglótios serão liberados e vão para o suíno. Se tiver no suíno, vai transformar num cisto, de acordo com o lugar onde vai se alojar. Se for no cérebro, vai dar quadro neurológico. Qual o grande problema? As pessoas insistem em defecar fora do vaso sanitário. Como é que eu controlo o tênia sólio? Como é que eu controlo o cisticercose? É simples. As pessoas têm que defecar no banheiro. Se as pessoas defecarem no mato, há uma chance grande de ter a transmissão da tênia, tá? Então, esse aqui é o aspecto de um ovo de tênia, é um ovo um pouco arredondado, que vocês conseguem ver bem ali nessa imagem. Então, na tênia sólio, o que vai acontecer muitas vezes? A pessoa defeca e libera o ovo de tênia, certo? O que acontece? Muitas vezes, ao invés de ir para o suíno, acaba indo para o ser humano. Então, um exemplo, o ser humano tem tênia e vai fazer a defecação e defeca na horta, ou defeca num terreno com água, e essa água vai para um terreno onde tem vegetais. Se tiver aderido aos vegetais o ovo, o ser humano ingere e muitas vezes faz o ciclo. Então, erroneamente se fala, eu tenho suíno e o suíno ele está com um cisticerco e o cisticerco vai contaminar a pessoa. E, gente, o grande problema de tênia, de solitária, é falta de higiene do ser humano. O primeiro ponto é tratamento de esgoto. Então, se o ser humano defecar no local correto e as fezes forem tratadas, a gente faz um controle de solitária e de cisticercose. A tênia saginata, que normalmente tem relação com bovino, ela vai fazer um ciclo bem parecido, só que quando formar a larva na carcaça, a gente normalmente consegue identificar. E quando está se passando a faca na carne no momento de inspeção, se encontra o cisticerco. Então, o hospedeiro definitivo é o homem, o intermediário é o bovino, vai ter até em torno de 8 metros de comprimento, possui mais de 1000 proglótis. Como o bovino ele mastiga muito, né, é uma das musculaturas que maior movimentação tem, o que acontece? Quando esse bovino ingere um ovo, e quando ele ingere o ovo, ele eclode a larva, muitas vezes, pela grande quantidade de sangue, a larva se aloja no masseter, que é a musculatura da bochecha, né, aqui do lado da mandíbula. Então, quando a gente está fazendo inspeção, essa é uma musculatura que a gente corta, a gente fatia, para ver se tem algum cisticerco, alguma coisa de tênia. Então, é bastante comum a gente fazer isso. Como é que se faz o controle? Se eu tenho a carcaça,
que está positiva, se faz o congelamento ou o cozimento, eu aniquilo, tá? Normalmente se faz o congelamento no frigorífico e depois dá uma destinação para a carcaça. Como é que eu trabalho com isso na comunidade? É bem simples. Basta ter um sistema eficiente de tratamento de esgoto. Então, Tênia, a gente vai falar em doenças parasitárias, se fala de tratamento, se fala tudo beleza. Mas o que a gente tem que entender é que para eu poder fazer um controle de cisticercose, eu tenho que fazer o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, defecar num banheiro e não no mato. Defecar no mato significa manter o problema. Então, um exemplo para vocês, vai fazer um dia de trabalho com a peãozada e está lá no curral, o peão vai do lado do curral, vai no mato e defeca. Isso ele está proliferando. Se eu tiver um frigorífico, alguns animais que eles estão apresentando cisticercose positivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na fazenda e falar, olha, tem que ter um sistema de tratamento de esgoto para todos os funcionários. Sai mais barato eu tratar um funcionário que vai estar eliminando proglotes de tênia do que eu tratar todo o meu plantel. E mesmo porque, uma vez que a carne contaminou, o animal morreu, eu não adianta ficar fazendo tratamento. Então, é mais interessante tratar os peões, tratar a família deles e todas as pessoas que têm contato com os animais enquanto a tênia, do que ficar só tratando o plantel. Qual o outro problema? Chuva. Se eu estou numa área, por exemplo, perto de região onde as pessoas não têm tratamento de esgoto e a chuva atrás parte dos dejetos, também pode contaminar o gado. Um outro grupo, que é a subclasse cestodária, um dos exemplares que tem também de cestoide, né, é o equinococcus. Então, os equinococcus, o hospedeiro definitivo é o cão, o intermediário normalmente são ungulados ou mesmo o ser humano. A forma larvar, ela pode ir para o cérebro, para o fígado e para o pulmão. E a forma adulta vai ficar no intestino dos cães. Aí, de novo, como nós podemos ser um hospedeiro intermediário e a gente vai ter essa forma larvar, no nosso problema, o cérebro pode ser a grande complicação. A viabilidade dos ovos são por 21 dias e a forma larvar vai formar um cisto edático. Apresenta escólex, que é a cabeça, com rostelo com ganchos. Apresenta no máximo 5 proglotes, ou seja, é um parasita curto, diferente das tênias, né? E é quase invisível olho nu pelo seu pequeno tamanho, porque ele tem mais ou menos 5 milímetros. Então, o equinococcus é bem pequenininho, não é tão fácil assim de observar. O hospedeiro definitivo, que normalmente é o cão, ele vai se contaminar ingerindo as vísceras do hospedeiro intermediário, que vai conter o cisto. Então, por isso que o ciclo pode ter muitas vezes relação com o cervídeo e com o cão. A gente pensa também que na vida livre seria principal contaminado o lobo, né? Então, as larvas originam parasitas adultos no trato digestivo do cão, do canídeo. Os proglotes grávidos cheios de ovos se destacam, vão para o meio ambiente junto com as fezes e os ovos se disseminam e o hospedeiro intermediário ingere os ovos junto com a pastagem, ou seja, o bovino vai se alimentando com a pastagem, vai estar lá liberado alguns proglotes, ele acaba ingerindo. Quando entra no trato digestório, vai fazer o mesmo processo de ruptura do ovo, vai liberar a larva do hexacanthor, que vai cair no sistema porta, do sistema porta vai para o fígado, do fígado cai na circulação e principalmente vai para pulmão e cérebro. Para quem não lembra, o sistema porta é o sistema que vai mandar sangue, principalmente do trato intestinal, direto para o fígado. Qual é a importância disso? É que essas larvas podem ser uma obstrução ou respiratória, no fígado, provocando até mesmo a morte do tecido cirrose, uma lesão no pulmão e principalmente no cérebro. E se o cisto edático se romper no interior do hospedeiro intermediário, ele pode até mesmo morrer de choque de acordo com a quantidade de cistos e onde estão alojados. Então, o equinococcus, normalmente ele tem essa relação. Em muitos lugares, a gente vê uma relação principalmente entre o cão e a ovelha. O que eu já vi em alguns lugares? Principal pessoa que cria muita ovelha, eles acabam fazendo o quê? Eles pegam as ovelhas, depois que matam, e jogam o pulmão para o cachorro se alimentar.
ou jogam a carcaça para o animal se alimentar, para o cachorro. E aí o cachorro ingere e continua o ciclo. Então, uma das formas, em alguns lugares do sul, eu vi isso principalmente no Chile, é fazer o controle nas ovelhas e não deixar que os cães se contaminem, ou seja, se alimentem com a carcaça de ovelha para não continuar o ciclo. E se esse ciclo ele fizer uma curva errada, ele acaba parando na gente e dá um problema bastante grande, bastante grave. Um outro parasita é da família do Dilepididae, tá? É uma presença também de um rostelo, um corpo com muitos proglotes, com a presença de ventosas e ganchos, e proglotes grávidos com cápsulas ovígeras, contendo ovos. Então, nesse grupo a gente tem um dipilídeo. O que é o dipilídeo? O hospedeiro definitivo é o cão e o intermediário é uma pulga. Vocês vão notar que agora, algum desses vermes chatos, desses plateumintos, desses cestódios, eles vão ter uma relação, principalmente com invertebrados, que quando ingeridos farão um ciclo. Então, o princípio é o mesmo. Até então, normalmente o que acontece? O hospedeiro definitivo, ele ingere a carne do hospedeiro intermediário, que é um vertebrado, rompe e continua o ciclo. Daqui para frente, vocês vão notar que eu vou falar algumas vezes que o hospedeiro intermediário ou é uma pulga, ou é um piolho, ou é um ácaro. Então, a pulga, o piolho e o ácaro vão ter um cisticercoide. Esse cisticercoide vai estar dentro desse invertebrado e o animal, ao se mordiscar, ao se lamber, ingere a pulga ou o piolho, ele se rompe lá dentro e vai se transformar na forma adulta propriamente dita. O cão, então, ele se infecta principalmente com a principal pulga, então, é Ctenocefalides, que faz o ciclo. No intestino, libera a forma larvária do cisticercoide, que ele vai fazer a sua fixação nessa larva e vai continuar todo o seu ciclo para poder fazer a ovipostura. A incidência, né, a quantidade maior de casos, ela é grande, principalmente em criações com cães, né, principalmente em criadores de grande monta. Os proglotes ativos, algumas vezes eles podem sair pelo ânus, o que vai levar a coceira e alguns animais saem arrastando no chão. Então, na cultura popular, a gente já ouviu falar, o cachorro quando está arrastando o ânus no solo, é porque ele está com verminose. E pode ser mesmo. Pode ser, às vezes, alguns proglotes desse parasita que estão saindo. Em altas infestações, em altas infecções, infestações externas e infecção interna. Em altas infecções, os animais podem até ter uma diarreia, uma cólica, uma inflamação intestinal, mas não é tão comum. Então, aqui, a gente consegue ver o dipilídeo, tá? De forma ativa, né? E liberando os proglotes ou nas fezes ou mesmo fazendo a sua movimentação de forma ativa para sair pelo ânus. Então, o dipilídeo ele tem um ciclo na pulga, então ele vai e no cachorro. Então, o cachorro ingere a pulga. Quando o cachorro ingere a pulga, ele libera lá dentro a fase larval, vai fazer o ciclo completo e depois ele continua o seu ciclo. Quando erra, o dipilídeo até pode ir para o ser humano, que seria um hospedeiro não comum, não convencional. Então, o cão, normalmente, ele ingere através da pulga. Como é que a gente faz o tratamento? Como é que a gente faz o controle? Controle de pulga, eu faço o controle de dipilídeo nos caninos. Além, claro, de uso de um vermífugo em cães e gatos para controlar os parasitas internos deles. Um outro grupo é o grupo do Anoplocefalide, que são anoplo, né, desarmado, e cefalide de cabeça. Tá? Então, o Scolex globoso, com ventosas bem visíveis e sem ganchos. Então, é sem rostelo e o útero é plano horizontal com saculações verticais. Quem é essa família? Nada mais é do que um grupo, né, de vermes achatados dorso-ventralmente, que agora o hospedeiro é o equino. Como o equino não tem muita pulga, o ciclo normalmente é por ácaros, os chamados oribatídeos. Quando a gente tiver parasitologia de ectoparasitas, que eu vou falar de aracnídeos, do grupo dos ácaros, eu vou citá-los. Então, no caso anterior, o cão tem relação com inseto, piolho e pulga, e o cavalo aqui, no caso, tem relação com ácaro, a mesma coisa. O ácaro ele vai ter no seu interior a fase de larva, que é um cisticercoide,
Uma vez ingerido o ácaro, ele vai ser dissolvido no trato digestório, vai liberar a fase adulta, que vai estar fixada no intestino delgado, no intestino grosso, e que vai fazer todo o ciclo. Da mesma forma, se fixa na parte do intestino e começa a produzir. E aqui tem um aspecto dos ovos desse tipo de anoplocéfalo. Um anoplocéfalo bastante comentado é o anoplocéfalo magna, faz a mesma coisa, a forma de larva é cisticercoide, vai estar no interior do ácaro, uma vez ingerido vai romper, vai liberar, e a forma adulta se fixa no intestino delgado e começa a produção de proglótides grávidos. Um outro parasita, também do mesmo grupo, é o Paranoplocéfala mamilana. Então, é um verme chato, plateuminto, que é dos equinos, que também vai ter o ciclo por um ácaro, oribatídeo, onde a forma larvária, que é de cisticercoide, está dentro do ácaro. Uma vez que o cavalo se lambe, se morde e ingere o ácaro, vai fazer a dissolução, vai dissolver, vai liberar a forma adulta no intestino delgado, principalmente ali na região pilórica do estômago. Região pilórica é o final do estômago e início do intestino delgado, tá? Então, naquela região onde vai fazer a fixação. Uma vez feita a fixação, ele faz a maturação. Ele é um pouco menor que o anoplocéfala, tá? O paranoplocéfala é um pouco menor que o panoplocéfala, e esse é o tipo de ovo que eles apresentam. Então, o mesmo padrão de ciclo, tá? Não vai mudar nada, e o cavalo vai eliminar depois pelas fezes. Infecções altas podem causar uma inflamação, principalmente no ponto de fixação, que é entre o intestino delgado e na região do piloro, e vai dar um problema um pouco maior, tá? Isso ocorre com mais intensidade em anoplocéfala e menos com o paranoplocéfala. Qual um dos principais problemas? A obstrução. E lembrem-se que a obstrução em cavalo pode gerar o que a gente chama de cólica, que quem for trabalhar com equinos verá que isso é uma coisa bem comum, em alguns casos até uma obstrução maior. Em casos mais graves pode ocorrer a perfuração. Porém, como é um plateuminto que se alimenta por perfusão, não tem trato digestório e não perfura para beber sangue, essa perfuração ela é mais rara. Um outro grupo de parente, né, do Anoplocefalide são as moniésias, tá? Que são essas formas aí que parecem um bando de macarrão. Então, esse grupo, ele atinge de 4,5 a 6 metros, então aqui a gente volta a ter um parasita mais comprido, né, um parasita maior. Ele vai ter uma relação com ruminantes, então os anoplocéfalos vão ter relação com equinos, agora a gente começa a ter relação com ruminante, pelo mesmo padrão, através de ácaro. Então, o bovino, ao se lamber, ao se mordiscar, ele vai ingerir o ácaro vai apresentar a forma larvar de cisticercoide, no intestino vai ser dissolvido e acaba liberando para poder fazer a fixação. Essa é a Moniésia benedeni, tá? Aqui é o aspecto do ovo, a mesma coisa. O ruminante ingere o ácaro e o ácaro, que tem a forma cisticercoide, libera no seu interior e permite com que faça a sua fixação. Então, proglótide grávidos e ovos são eliminados nas fezes. O pasto são ingeridos junto com o ácaro. Então, os ácaros são ácaros muitas vezes de vida livre, ou ácaro que está mesmo grudado no corpo do animal. Ele ingere esse ácaro, vai se dissolver no trato digestório e acaba gerando problema. Normalmente, esse ácaro, gente, ele não é um ácaro que provoca sarna, tá? Ele é um ácaro que está no ambiente e principalmente na pastagem e às vezes também no corpo dos animais, tá? Embora seja pouco patogênico, em grandes infecções, principalmente em cordeiros jovens, pode levar até uma redução do peso corporal, mas não é tão comum. O grande problema nesse caso aí é só a complicação no ciclo. Então, aqui é um exemplo de Moniésia expansa, tá? Então, a ovelha vai ingerir o ácaro vai liberar no seu interior os ovos e vai fazer todo o ciclo da Moniésia. A principal característica que pode dar um problema mais grave, que em altas infestações pode gerar até mesmo uma obstrução do ducto biliar, o que levaria a uma icterícia, uma colangite. Por quê? Porque esse tipo de parasita, ele contamina os ácaros que estão na pastagem,
que estão no ambiente, o bovino come a pastagem ou vai se lamber. Essa forma larval vai para a corrente sanguínea até o ducto biliar e o ducto pancreático. Em alguns casos pode gerar uma obstrução, o que vai levar ao que a gente chama de icterícia. Icterícia é quando a gente tem uma obstrução do fluxo da bile e ela acaba sendo absorvida e vai dar o que popularmente se chama de amarelão ou mesmo uma colangite, beleza? Então esses são os grupos dos cestodas e a gente termina por aqui a parte de plateumintos.